Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, a gente vai dar sequência então no nosso módulo de estudo de teoria de conjuntos e a gente vai então para a nossa aula número 3, onde a gente vai falar um pouquinho a respeito de subconjunto. Eu vou conceituar para você o que vem a ser subconjunto de um conjunto, ok? Acompanhe aí comigo e bons estudos, galera! Pessoal, então, a gente diz que um conjunto B, ele será subconjunto de um outro conjunto A, e aí a gente representa isso da seguinte forma, ó, que B é subconjunto de A, ou B está contido em A. Tá? Então esse símbolo aqui significa contido. B está dentro de A. Tá? Então o conjunto B ele vai estar dentro do conjunto A se e somente se todo elemento de B também for elemento do conjunto A. Então, se isso acontecer, eu digo que B é subconjunto do A, certo? Olha só, dá uma atenção nesse box aqui ao lado, ó. Fique ligado. B está contido em A. B é subconjunto de A. Equivale à seguinte sentença. Então, se eu digo que B está contido em A, é equivalente a dizer que o A contém o B, certo? Agora, se B não é subconjunto, eu represento por meio desse símbolo aqui, ó. Não está contido. Equivale a dizer, então, que o A não contém o B, tá? Olha só esse exemplo. Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B com seus respectivos elementos. Eu digo aqui que o A ele está contido em B, ou o A é subconjunto de B. Por quê? Porque todos os elementos do A são também elementos do conjunto B. Agora, digamos, por exemplo, que eu tenha escolhido o conjunto C, dado da seguinte forma: 1, 2 e 5, certo? E aí, o C, o conjunto C, ele é subconjunto de B? Embora nós tenhamos dois elementos aqui no conjunto C, o 2 e o 5, que são elementos do B, mas nesse caso aqui, o conjunto C não está contido em B. Por quê? Porque o elemento 1 do conjunto C não é elemento do conjunto B. Observe que para ser subconjunto, todo elemento deve pertencer ao outro conjunto. Beleza? Então essa é a ideia de subconjunto. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu estou querendo saber se esse conjunto aqui, ele é subconjunto desse outro conjunto, certo? Então, para que isso aconteça, todos esses elementos aqui, né? Todos esses elementos, eles devem ser elementos desse outro conjunto. Então, eu olho aqui e percebo que esse cara aqui, ó, o 1 entre chaves, aparece aqui, ó, 1 entre chaves. O 4, né, tá aqui, aparece aqui também. O 6, ó, vou fazer aqui, ele também aparece aqui. Opa, então eu posso dizer que esse conjunto está contido dentro desse conjunto. Então, isso aqui é verdade, né? Por quê? Porque nós verificamos que todos esses elementos aparecem aqui nesse outro conjunto, certo? Tranquilo? Agora, olha isso aqui. Eu estou dizendo então que esse conjunto não é subconjunto desse outro conjunto aqui. Será que é verdade? Vamos ver? Olha só, o 2. O 2 apareceu aqui no outro conjunto, então sem problemas. E o 3 entre chaves aparece do outro lado? Não. Ó, esse 3 entre chaves não aparece. Perceba que aqui nós só temos o 3, mas ele está fora das chaves, né?
Então, como esse cara aqui não é elemento do outro conjunto, ele de fato não é subconjunto. Então, isso aqui também é verdade, certo? Galera, agora atenção. Toda vez que a gente relaciona conjunto com outro conjunto, o símbolo que a gente utiliza é o símbolo de inclusão ou não inclusão. Então, é o símbolo de contido ou não contido, certo? Então, pode ser esse ou pode ser esse aqui. Então, isso aqui é quando eu relaciono conjunto e conjunto. Então, lembrando que para ser conjunto, os elementos devem estar entre chaves, tá? Agora, a relação de pertence ou não pertence, eu uso apenas para relacionar um elemento com um conjunto, certo? Então, toda vez que eu estou relacionando elemento e conjunto, eu vou usar o símbolo de pertence ou não pertence. Guarda bem isso. A gente vai fazer alguns exercícios agora em que isso aqui vai ficar bem claro. Olha só agora. Antes da gente chegar lá, tem duas propriedades importantes aqui que a gente vai ver, que é a seguinte, ó. A primeira diz que o conjunto vazio, que a gente representa por esse símbolo aqui, ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então, eu vou considerar aqui, a título de exemplo, esse conjunto A, dado pelos elementos 2, 5 e 7. E também a gente tem uma definição de subconjunto, e subconjunto ele pode ser entendido como todos os conjuntos que nós podemos formar utilizando apenas os elementos, no caso desse conjunto A. Então, olha só, a partir desse conjunto A, eu posso formar os seguintes conjuntos. Olha só, eu posso formar o conjunto 2, eu posso ter esse cara aqui, ou eu posso formar esse outro conjunto aqui, apenas com o 5. Posso formar conjunto apenas com o 7, ou então eu posso formar esse outro conjunto aqui, ó, o 2 com o 5. Pode ter dois elementos. Ou eu posso formar o 2 e o 7. Ou ainda eu posso formar o conjunto 5, 7. Ou ainda eu posso ter o próprio conjunto, o conjunto 2, 5 e 7, certo? E aí a gente cai na propriedade 2. E a propriedade 2 diz para nós que todo conjunto, quem é o conjunto aqui? O conjunto A é subconjunto de si mesmo. Olha só, lembra que lembra que eu falei que uma outra definição para subconjunto pode ser entendido como todos os conjuntos que eu posso formar a partir dele, né? Então, olha só, a partir do conjunto A, 2, 5, 7, eu posso ter todos esses subconjuntos aqui, certo? Inclusive o próprio conjunto. Então, por isso que a gente diz que todo conjunto ele é subconjunto de si mesmo. E aí, galera, aqui vai entrar a propriedade 1, onde diz que o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então, num conjunto com 3 elementos, olha só quantos subconjuntos a gente pode formar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novos conjuntos, certo? Beleza? Então guarda bem isso. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Vamos responder então essa questão aqui, ó. Sabendo que o A é formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7,
Classifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Lembre-se, toda vez que eu relaciono elemento com conjunto, eu uso o símbolo de pertence ou não pertence, certo? Então vamos lá. O 5 é elemento do A? É verdade, ó, o 5 é elemento do A. Né? Ele está dentro desse conjunto. Ele pertence, então verdade. Agora, olha só. Eu vou destacar aqui, para ficar bem mais fácil, ó, vou destacar aqui todos os elementos do conjunto A. Então, todos os elementos do conjunto A são o 1, o 3, o 5 e o 7. Tá aqui. Tá? Então, olha só o que ele está dizendo para nós. O 1 dentro de Chaves pertence ao A? Não. Perceba, eu não tenho o 1 dentro de Chaves nesse conjunto aqui. Ó. Olha só quem são os elementos. Se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, se eu tivesse isso aqui lá naquele conjunto, aí sim isso aqui seria verdade, certo? Mas eu não tenho. Então, ele não é elemento de A. Então isso aqui é falso, certo? Então é falso. Isso aqui, galera, isso aqui, como que eu transformo isso aqui numa sentença verdadeira? Olha só, eu teria que dizer isso aqui, ó. Que o 1 entre chaves, assim, ó, dessa forma que ele aparece, ele é um conjunto, né? Ou, no caso aqui, ele seria um subconjunto de A. Então, eu poderia reescrever isso aqui da seguinte forma. Esse 1 entre chaves está contido em A. Aí sim, essa afirmativa seria verdadeira, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Tá bom? Então, olha só. 7, olha só, 7 está contido em A? Falso, galera. Olha só, o 7, dessa forma como ele aparece aqui, ele é o quê? Elemento. E elemento a gente usa o símbolo de pertencimento. Então, como que eu posso arrumar isso aqui? Ó? Como que eu posso escrever isso aqui de tal forma que possa ser verdade? Eu posso dizer, então, que 7 pertence ao A. Ou, né, para dizer que está contido, 7 entre chaves está contido em A. Tá? Isso aqui seria verdade, essas duas sentenças aqui, certo? Mas da forma como apareceu aqui no início, é falsa. Agora, olha só, o 5 entre chaves. O 5 entre chaves está trazendo a ideia de conjunto, né? Ou, no caso aqui, está trazendo a ideia de um subconjunto do A. 5, o conjunto com o elemento 5 está contido em A? Verdade, né? Porque ó, o 5 entre chaves traz a noção de conjunto. Então, isso aqui eu estou relacionando conjunto com conjunto. Então, isso aqui é verdade, tá? Agora, olha só. 1 e 5 entre chaves pertence ao A? E aí? Isso aqui é falso. Por quê? Porque toda vez que eu coloco essas chaves aqui, eu estou dizendo que o 1 e 5, que essa representação é a representação de conjunto. Então, se é representação de conjunto, eu não posso usar o símbolo de pertence. Então, para que isso aqui se torne uma sentença verdadeira, a gente teria que ter essa simbologia aqui, ó, contido em A. Certo? Beleza? Ou, então, sem as chaves, né? 1 e 5 pertence ao A, né? Sem as chaves. Certo? Mas da forma como ele apareceu aqui é falso. Então, isso aqui sim seria verdade. E agora, ó,
1 e 5 está contido em A? Verdade, né? Foi o exemplo anterior aqui na correção que a gente fez. Agora, olha só, olha a propriedade anterior. O vazio pertence ao A? Não, isso aqui é falso. O vazio sempre vai ser o quê? Subconjunto de A. Então, isso aqui é verdade. Tá? Então, atenção para esses dois últimos casos aqui. Tá bom? Então, galera, toda vez que eu relaciono elemento com conjunto, eu uso o símbolo de pertence ou não pertence. E toda vez que eu utilizo, relaciono conjunto com conjunto, eu utilizo o símbolo de contido ou não contido. Tá bom? Certo? De boa? Vamos avançar um pouquinho mais? Olha só, eu quero considerar os conjuntos A e B e completar os espaços com pertence, não pertence, contido, não contido e contém, tá? Então tá aqui, ó, coloquei aqui a colinha do lado, né? Pra gente guardar o que cada símbolo representa. Então olha só, o 1 sem nada, ó, o 1 sem chaves. Ele é o que do conjunto A? Ele é elemento, então ele pertence, certo? E olha só, o 1 entre chaves, ele é o que? Eu estou relacionando então agora conjunto e conjunto. E esse 1 entre chaves é um subconjunto do A. Então, quando eu represento... Opa, saiu aqui. Quando eu represento subconjunto, eu uso o símbolo de contido, certo? Então, o 1 entre chaves é um subconjunto do A. E o 4? Ó, o 4 estou relacionando com o B. O 4 não está entre chaves, então ele é um elemento. 4 é elemento de B? Não. Então 4 não pertence a B. E o 4 entre chaves está o quê? Ó, apareceu entre chaves é conjunto e conjunto. Estou relacionando conjunto com conjunto. O 4, o conjunto com o elemento 4, está dentro do outro conjunto A? Não. Desculpa, sim. Está contido em A, certo? Vamos lá. B. Ó, estou relacionando o conjunto B com esse conjunto aqui, cujos elementos são 1 e 2. O B. O B faz o quê? Olha só. O 1 e 2, né, é um subconjunto de B. Então eu posso dizer que o B contém o 1 e 2. Lembre-se, toda vez que eu relaciono conjunto, eu só posso usar um desses três símbolos aqui, tá? Então o B contém o subconjunto 1 e 2. 1 e 4, olha só, 1 e 4 está dentro de chaves. E aqui o A é conjunto, então se eu estou relacionando conjunto e conjunto, só posso usar um desses três símbolos aqui. 1 e 4, ó, 1 e 4 é um subconjunto do A. Então 1 e 4 está contido em A. E o vazio? O vazio o quê? Está contido em A. O vazio está contido em B. E o A, olha só, é um conjunto. O 2 e 3 está entre chaves. Então aqui eu tenho um outro conjunto, cujos elementos são 2 e 3. Então toda vez que eu relaciono conjunto e conjunto, só posso usar um desses três símbolos. Quais deles seriam? O A contém, né? O A contém o 2 e 3. Certo? Beleza, galera? Se tiver dúvida, volta aí, atenção para quando aparece as chaves, para quando não aparece, quando relaciona conjunto e conjunto, tá? Vamos lá, para o próximo. Olha só agora, olha só. Considere o conjunto, os conjuntos não, né? Considere o conjunto A
dado por esses elementos aqui. Complete os espaços com verdadeiro ou falso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, só para facilitar a nossa vida, eu vou destacar os elementos. Vou destacar todos os elementos desse conjunto, que seriam o 2 e 6 entre chaves, ó, 2 e 6 entre chaves, o 3 e 4, o 3, 4 e 9 entre chaves e o 8 entre chaves. Tá? Isso aqui são elementos desse conjunto aqui, ó. Olha só, iniciei e fechei com chaves, ó. Tá? Então, tudo que tiver entre essas chaves a gente chama de elementos, tá bom? Agora, digamos, ó, se eu tivesse isso aqui, só para a gente diferenciar bem e não ter dúvida, ó. Digamos se a gente tivesse isso aqui, ó. Isso aqui agora é um conjunto, cujo elemento é o 2 e 6 entre chaves, tá bom? Ou se eu tivesse isso aqui, ó. Isso aqui é um conjunto cujo elemento é o 8 entre chaves, certo? Tá? Ou a gente podia dizer também que isso aqui e isso aqui é um subconjunto do conjunto A, tá bom? Atenção para isso, galera, para a presença ou não das chaves ali. Vamos lá então. Ó, 2 e 6 entre chaves. Ó, se eu estou usando o pertence, eu estou dizendo então que esse cara aqui, o 2 e 6, é elemento do A. Isso aí é verdade ou falso? É verdade, ó. A gente até destacou os elementos aqui do conjunto A. Então, beleza. Agora, 2 e 6 está contido em A? Isso aqui é falso. Por quê? Por que que ele é falso? Porque, embora o 2 e 6 esteja entre chaves, mas nesse caso aqui, eles não representam a ideia de subconjunto do A. Para que ele seja subconjunto do A, ele teria que aparecer assim, ó. Igual eu mostrei ali para vocês na explicação. Aí sim, a gente colocaria como contido, tá bom? Ele sim, daí seria subconjunto do A, tá? Então isso aqui seria a forma correta. E agora, olha só, opa, olha só, apareceu aqui, ó, 2 e 6, que é o elemento 2 e 6 entre chaves, está dentro, né, de uma outra chaves aqui. Essa notação sim é uma notação de conjunto. Então, esse cara aqui, ele é um subconjunto do A, então ele está contido em A, então isso aqui é verdade. Olha só, e esse 8 entre chaves? Como apareceu esse símbolo de pertence, significa que ele é elemento. Ele é elemento do A? É verdade, ó. Tá aqui, a gente até destacou, isso aqui é verdade. O 8 nessas chaves está contido em A? Falso. Qual que seria a forma verdadeira aqui? Forma correta? Se esse 8 entre chaves estivesse entre outras chaves, né? Aí ficaria correto, certo? O 8 pertence ao A? Se ele é... Se eu usei o símbolo de pertencimento, significa que ele é elemento. E esse 8 sem chaves é elemento do A? Não. Porque olha só, quando a gente olha para os elementos, olha só quem são os elementos. E quem aparece aqui é o 8 dentro das chaves. Então aqui é falso, tá? 3, 4, 9 pertence ao A, ou seja, é elemento de A? Verdade, ó, 3, 4 e 9 é elemento. Vazio pertence ao A? Falso. Lembra que vazio é subconjunto de A, né? Aquela propriedade que a gente viu. Então essa seria a forma correta desse último item, tá bom? Galera, atenção, porque aqui tem bastante detalhezinho que pode confundir. Então, se teve dúvida, volta, pausa o vídeo, dá uma olhada, vê a forma correta como eu escrevi, tá bom? E aí a gente segue para a aula número 4, tá bom? Onde a gente vai falar a respeito de igualdade de conjuntos e conjunto das partes de um determinado conjunto. Beleza, galera? Galera, essa aula foi um pouco mais extensa por conta desses 3 exemplos que eu trouxe, onde
eu quis aí de fato esmiuçar bem essa relação de elemento e conjunto com conjunto, certo? Beleza? Galera, bons estudos e até a próxima aula então. Valeu!